Olá, Irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal Nós Somos Irônicos. Sejam muito bem-vindos ao 6º episódio da 2ª temporada do Nova Era. Chegamos no episódio número 6 e o episódio 5, o episódio passado, ele foi muito importante porque ele acabou dividindo a temporada. Agora sim, o reality começou, a gente tem 12 jogadores que estão sedentos nesse momento da competição para conseguirem chegar o mais longe possível, talvez chegar na grande final e brigar pelo título da 2ª temporada do Nova Era. Apenas 4 deles vão chegar até lá, talvez a gente tenha uma surpresa no percurso, assim, talvez como a gente teve na primeira temporada, mas são 4 pessoas que vão chegar nessa grande final. Então a gente tem 12, ainda faltam 8 pessoas serem deixadas pelo caminho para que 4 competidores cheguem e briguem pelo título. Guilherme, Gustavo, Thiago Medeiros e Leon, infelizmente, estacionaram no meio do caminho e um deles vai ficar por ali mesmo, porque um deles vai ser eliminado no episódio de hoje. Acredito que o alvo tá muito maior pro Guilherme, porque se ele não ganhar a prova de fotos, muito provavelmente ele vai receber muitos votos para deixar a competição. Não porque as pessoas não gostam dele, muito pelo contrário. O Guilherme, ele é um participante muito querido pela grande maioria dos participantes. Mas é jogo, né, gente? É jogo. O Guilherme tá bem posicionado e, apesar dele ter caído nessa órbita, ele tem uma pontuação boa que, se ele continuar na competição e ir bem nas provas, ele pode sim chegar na grande final. Então, muito provavelmente, os olhos estão voltados para Guilherme nessa órbita, a menos que ele se salve na prova de fotos, mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Porque agora a gente vai ver o depoimento do nosso elenco que está na órbita em relação a estarem ali e correrem risco de eliminação. Vamos dar uma olhada. Na órbita de novo. Tô me cansando disso já. Também ontem teve uma prova de matemática que eu não sou de exatas. Foda. A prova foi foda, né? Gostei. Foi um pouco interessante, mas eu me confundi muito em várias questões lá e tal. Enfim. Mas foi bacana a prova, eu gostei, foi diferenciada. As provas do Douglas sempre são diferentes, né? Mais difícil, né? Mais realista, né? Não é só aquela coisa repetitiva. É algo diferente. Ai, meu Deus. Essa formação... Meu Deus. Eu tô assim. Mas vamos ver o que dá, né? Já voltei de várias provas de fotos. Quem sabe essa também volta. Meu pai amado, lá vai mais uma vez pra órbita. Por que fui vacilar tanto? Ficando em último. Em último não, porque eu não sou último mais. Estou numa colocação ruim. E por mais que eu fique voltando, eu vou sempre estar indo pra órbita. Meu Deus. Me ajuda, Senhor. Vamos que vamos, né? Antes da gente descobrir quem vai ser eliminado nesse episódio, a gente vai assistir o quê? O Plantão Nova Era. Sejam muito bem-vindos ao Plantão Nova Era, eu sou Douglas Sena, esse é o canal Nós Somos Irônicos. Você muito provavelmente já estava me assistindo aí no episódio. E agora o que? No episódio de hoje, a gente pediu o que para o nosso elenco? As suas prioridades, mas de uma forma, talvez uma inversão dessas prioridades. Porque a gente pediu para eles nos fornecerem a sua ordem de eliminação, ou seja, quem eles gostariam que fosse eliminados nesse top 12, ou seja, quem eles gostariam que ficassem em 12º lugar, 11º lugar, 10º lugar, 9º lugar, 8º lugar, 7º lugar, 6º lugar, 5º lugar e os 4 finalistas que eles gostariam que estivessem com eles. E óbvio, eles precisam se colocar nessa tabela, ou seja, eles têm que ser sinceros e acreditar ali e falar se eles acreditam que vão chegar na final, se eles acreditam que vão vencer. Eu acredito que a gente tem que confiar na gente, né? Se a gente não confiar na gente, quem é que vai confiar? Não dá. Então você tem que confiar em você, você tem que confiar que você é capaz, que você vai persistir, que você vai conseguir chegar nessa grande final. Mas agora a gente vai ver como que foi a ordem deles. Será que teve alguém esquecido no churrasco? São 12 pessoas. Será que teve tempo deles saberem a lista completa dos participantes? Ou será que teve gente que eles esqueceram de mencionar? Será que teve gente esquecida no churrasco?
Vamos ver isso agora. Bom, a minha ordem de eliminação vai ser por afinidade e algumas por estratégia. Vanessa, Thiago Medeiros, Gustavo, Safira, Leon, Renan, Thiago Alque, Rio, Guilherme, Lucas, Silvio, em terceiro lugar, Vitor, em segundo e eu, claro, como vencedor, mas deixando claro que não me vejo assim, talvez eu saia até antes da final, mas a minha lista de eliminação é essa. Oi gente, tô passando aqui para gravar um vídeo sobre minha ordem de eliminação, minha lista de prioridades de forma decrescente. Então, para começar, eu eliminaria o Thiago Medeiros, pois eu não tenho aproximação, o Gustavo Carvalho, depois a Safira, depois o Renan. Aí já começou a complicar para mim, porque já eliminou o Silvio, que é uma pessoa que eu gosto, já eliminou o Kleber, Castley, já eliminou o Vitor Pinot, que eu gosto pra cacete. Já elimino o Lucas, já elimino o Leonardo, já elimino a Vanessa e elimino o Thiago Walker. E aí só sobra eu e eu ganho o reality. Oi gente, tudo bem? Sou o Gustavo. Bom, a minha ordem de eliminação. Ai, muito triste, sério. Acho que vocês têm visto aí nos últimos dias que eu tenho falado a respeito do meu serviço, que eu tô trabalhando do 12h30 até as 9h20. Aí eu nunca mais vou conseguir fazer uma prova do Horus, sabe? Isso é muito triste pra mim, porque eu queria muito, muito mesmo fazer. Esses vídeos eu fiz todos, sabe? Vocês têm acompanhado, vocês podem estar vendo aí minha trajetória, que todos os vídeos têm aí. Mas a minha ordem de eliminação, por falta de tempo, eu vou torcer para que a galera tenha gostado de mim, né? Para votar para outras pessoas saírem. Então vai ser assim. Eu acho que eu vou ser o próximo eliminado, depois a Vanessa, depois o Vitor, depois a Safira, depois o Silvio, depois o Thiago Medeiros, depois o Thiago Walker, depois o Gui, depois o Leon, depois o Lucas. Em segundo lugar daí ia ficar o Castle e o grande campeão será o Renan, o baby da minha vida. E é isso, gente. Valeu, falou, até a próxima. E eu estou adorando o reality. Vou fazer um ranking que eu vou eliminando ao contrário, né? Primeiro eliminado, Thiago Medeiros. Segundo, Safira. Terceiro, Thiago Walker. O quarto, Silvio. Quinto, Lucas. O sexto, Castle. O sétimo, a Vanessa. O oitavo, Renan. O nono, o Gustavo. O décimo, Vitor. E o décimo primeiro, Gui. E o campeão. O meu ranking é esse. Eu, Thiago, o Claire, o Silvio, a Safira, o Pinot, a Vanessa, o Thiago Medeiros, o Leonardo e o Renan e o Gustavo. Esse é meu ranking. Bom, gente, eu vou eliminar primeiro o Vitor, depois segundo o Thiago Medeiros, depois a Vanessa, depois o Gustavo, depois o Guilherme, depois o Renan, depois o Lucas, depois o Leon. Eu me pus em quarto lugar, porque não dá nada acreditar na gente, né? Quarto lugar pra mim tá bom tamanho. Em terceiro eu pus Castelli, em segundo o Thiago Walker e o campeão vai ser o Silvio. Fala galera, salve salve, Silvio aqui para fazer mais um desafio doido que me pediram. Pediram para que eu colocasse a ordem de eliminação. Isso é complexo, né? Porque envolve várias questões, afinidades, o que seria bom para você no jogo. Eu vou pensar estritamente no jogo. Obviamente as afinidades vão ser levadas em consideração em alguns aspectos, mas enfim, a primeira pessoa que eu gostaria que saísse seria o Walker. Eu jogo muita Shade, é uma pessoa que eu gosto, é amigo, mas é uma pessoa que eu acho muito perigosa no game, principalmente depois da dinâmica a qual ele foi a pessoa que mais tinha aliados, tanto que pessoas lá se revoltaram por não ter sido colocada como primeiro aliado. A meu ver, é uma pessoa perigosa e rasteira no jogo pra mim, então queria que ele fosse o primeiro eliminado. Na sequência, depois dele, eu gostaria que saísse o Renan. Eu acho que esse jeito biscoiteiro dele, de cativar as pessoas com videozinho, com foto, tudo, sabe, situando do universo dele pessoal para conquistar as pessoas. Então, e também ele tá sempre presente o tempo inteiro fazendo todas as atividades, então vaze. Depois do Renan, eu acho que seria interessante vazar o Lucas,
porque o Lucas também é uma pessoa que eu não tenho muita confiança, não sei o que esperar dele, e também tem se dedicado bastante. Depois do Lucas, eu acredito que seria interessante sair o Leon, porque ele é uma pessoa muito inconstante também não sei se é uma pessoa que eu poderia contar. Depois do Leon, eu acredito que seria interessante sair o Pinot, apesar de ser uma pessoa que eu vou jogar junto ao máximo que eu puder, é um amigo, mas é uma pessoa que numa reta final vai me engolir, e eu não quero isso. Com ele não tem paridade, entendeu? Então eu gostaria de que ele saísse. Depois, na sequência, depois do Pinot, eu acho que seria interessante sair... Deixa eu pensar aqui. Acho que a Vanessa poderia ser a próxima eliminada. É uma pessoa que eu gosto, mas que também quando ela quer, ela mete a cara, então seria interessante. E sobraria Gustavo, Safira e o Castle. O Castle é uma pessoa amiga minha, mas eu acho que com a gente consegue ter uma igualdade, sabe? Vai ser uma final disputada, mas com igualdade. Tipo, os dois têm plenas chances de ganhar. Então acho que eu queria que saísse o Gustavo e depois na sequência a final fosse eu, Safira e Castle, porque eu sei que a Safira ela é muito esforçada, mas ela tem algumas debilidades, e o Castle seria uma disputa tanto de amizade, mas ao mesmo tempo de igualdade. Bom, vamos lá, né? Determinar a ordem de eliminação que eu quero. Primeiro o Silvio, segundo Lucas, depois o Gui, depois do Gui, Safira, depois a Vanessa, depois o Thiago, depois Renan, o Gustavo, o Léo, depois o Kleber e por último o Vitor. Nessa ordem. Oi, tudo bom? Então, eu tô aqui pra gravar minha lista de eliminação, ordem por ordem do casting da Nova Era 2. Então, primeiro eliminado que eu eliminaria, Thiago Medeiros. Segundo, Gustavo. Terceiro, Leon. Quarto, Renan. Quinto, Safira. Sexto, Silvio. Sétimo, Vanessa. Oitavo, Kleber. Nono, Vitor. Meu top 3 ficaria entre... Aí depois Guilherme, Lucas e por fim eu. Fazendo aqui minha lista de eliminação, né? Tô lendo aqui, então paciência. Primeiro a Safira, depois o Gustavo, depois o Vitor Pinot, depois o Thiago Medeiros, depois o Renan, depois o Lucas, depois o Thiago, o Walker, depois o Leonardo, depois o Kesley, depois o Gui e por último Silvio e eu, né? Claro que eu não vou me eliminar, mas tem que ter um campeão, então Vanessinha no final. Bom, fiz minha listinha aqui. E seguinte, minha ordem de eliminação, né? Eu começaria com o Renan. Acredito que o Renan tá sendo a minha maior ameaça. Como eu já citei em outros vídeos, por estar fazendo um jogo de biscoiteiro, que é o que eu costumo fazer. Então, eu acabo me sentindo ameaçado por ele, né? Eu eliminaria por sequência o Guilherme. Também, acredito uma forte ameaça. Não tenho muito contato com ele. Depois a Vanessa, que é um jogo que ela é uma peça-chave que eu não consigo controlar. E o Walker tá controlando ela. Então, é uma peça que diminuiria o poder dele. Em sequência, eliminaria o próprio Walker. Adoro ele, mas ele tá sendo uma ameaça social nesse game. Demais da conta. Depois eliminaria o Gustavo. Apesar dele ser uma peça fundamental no jogo para que outras pessoas não vá para a órbita, ele não pode continuar tanto porque eu sei que ele não vai ser um bom aliado para mim neste momento do jogo quando tivesse 8 pessoas. Depois tiraria a Safira, porque eu manteria ela apenas por uma questão se eu conseguir trazer ela pro meu lado. Adoro ela, adoro a presença dela no jogo. Ela deixa o jogo um pouco mais leve. Agora, estando no top 6, eu tiraria o Lucas. O Lucas foi uma surpresa para mim. A gente se galfiou em uma prova do Horus e meio que fez uma aliancinha na última, né? Então eu tiraria ele nessa parte, que eu acho que a nossa aliança poderia durar até lá, até ele se rebelar contra mim. Tiraria o Thiago Medeiros. Aí começam as partes dos amigos, né? Tem que tirar, tirando o Walker, que eu já tirei lá no começo, que eu considero ele meu amigo. Tiraria o Thiago Medeiros, por depois o Leon, depois seria o Silvio, o meu aliado Castle, e por fim eu como grande vencedor. Mas acredito que qualquer um desses 5 do top 5, eu, Castle, Silvio, Leon, Thiago e o Walker, que eu coloquei como nono, né? Como próximo quarto eliminado, não ficaria triste pra perder para eles. Bom, meus amores, o Plantão Nova Era vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. É um momento muito importante do jogo, afinal de contas, eles estão deixando explicitamente a ordem de eliminação deles, quem eles gostariam que tivessem na final com eles e quem eles gostariam que deixasse a competição, ou porque querem que a final seja um pouco mais fácil, na visão deles, obviamente. E teve gente que deixou amigo no meio do caminho, hein?
Mas é um jogo, a gente precisa entender. Eu acho que quando você não sabe jogar, você não deve descer pro play. E tem gente que infelizmente não tem maturidade suficiente para poder separar a amizade da competição. Tem gente que faz um embolo, que envolve tudo, fica brabo, acontece muito. Mas eu vou ficando por aqui. No próximo episódio, eu vou soltar um spoiler aqui pra vocês, a gente vai ver o que é a atualização do ranking de desafios. A gente vai começar a atualizar esse ranking de desafios, que até o momento não foi atualizado, mas foi proposital, tá bom? Foi por isso que não foi ainda atualizado pra vocês. Aí vocês vão ver como é que tá a pontuação do nosso ranking de desafios, do nosso elenco, desde lá o começo da competição. A gente vai atualizar junto, a gente vai conversar, e vai também falar o que? Do primeiro desafio que eles tiveram, na verdade, um desafio de dança, um desafio de interpretação maravilhoso. A gente vai assistir junto e a gente vai conversar mais sobre isso, sobre o ranking de desafios no próximo episódio, tá? Um beijo pra vocês, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos, e é isso, o Plantão Nova Era vai ficando por aqui, mas o episódio continua, afinal de contas, a gente quer saber quem foi eliminado, não é? Agora chegou aquele momento muito importante que a gente vai assistir a prova de fotos e ver quais dos 2 dos 4 que estão na órbita vão se salvar. Mais uma vez, é muito importante pro Guilherme essa prova, porque ele precisa se salvar, senão ele corre grande risco de eliminação, e também os outros correm risco, na verdade, né? Acredito que o que menos que corre risco de eliminação ali é o Gustavo, devido ao histórico dele. Mas o histórico dele, nesse caso, beneficia ele pelo fato dos participantes não quererem que ele saia, mas talvez possa prejudicar por outro lado. Mas a gente vai ver a prova de fotos agora. Bom, irônicos, estamos aqui na prova da foto, né, entre Guilherme, Gustavo, Leon e Thiago Medeiros. E ó, que eu vou pedir, gente, uma cuequinha branca e a palavra secreta é luta. Faltam 2 minutos para me mandar para eles, mas é exatamente isso que eu vou pedir. Vamos ver agora a prova de foto. Guilherme e Leon conseguiram se salvar na prova de fotos. Na verdade foi uma prova fácil, até porque Gustavo e nem Thiago Medeiros estavam ali participando, então foi muito fácil para eles, mas não tira o mérito, afinal de contas foi muito esforço, e também eles tiveram que correr atrás ali. Talvez Gui foi o mais fácil, porque ele já estava usando o objeto que foi pedido, teve muita sorte, estava usando a cueca branca, então facilitou um pouco para ele, mas agora a gente tem que focar em Gustavo e Thiago Medeiros, afinal de contas, um dos dois vai deixar a competição. E antes de eu mostrar para vocês o vídeo da votação, ver em quem os nossos 5 participantes que tiveram o seu voto validado, porque mandaram primeiro, conforme a regra, a gente vai falar de regra. É muito importante, tanto os participantes quanto a gente que está do lado de fora assistindo a competição, entenda um pouco das regras. Eu sei que o reality ele é complexo, tem muitas regras, muitas informações, mas essas informações a gente vai se acostumando com elas ao longo do reality. Acredito que até mesmo você que está aí do lado de fora acompanhando o game, você já sabe como o jogo mais ou menos funciona,
funciona? Porque você já tá no 6º episódio, você tá acompanhando, você meio que já tá entendendo como que a dinâmica tá funcionando. Talvez uma regra importante ou outra você não saiba, até porque você não tem obrigação de saber. Mas tenho certeza que ao acompanhar o jogo, você mais ou menos já tá entendendo como é que é a prova de foto, como é que é a votação, como é que os votos são validados, como é que funciona a formação da órbita, os rankings que a gente está sendo apresentado para vocês. Então, aos poucos, vocês que estão assistindo vão entendendo, mas os participantes precisam entender. E talvez a regra do jogo acaba pesando um pouco nos próximos episódios. Vocês vão entender do que eu tô falando, mas principalmente agora na votação. Quem já viu as regras, quem já deu uma olhada, quem tá seguindo o jogo, talvez vai entender o processo de agora. Mas talvez quem não tá ligado no jogo, seja participante ou apenas um telespectador, também vai ficar meio perdido. Mas vamos assistir agora o primeiro voto que foi validado e em quem foi esse voto. 3, meu voto é no Thiago Medeiros, exatamente por questão de afinidade, e mais uma vez está entre ele e o meu xodózinho Gustavo, e é claro que eu não ia votar nele. Por mais que o Gustavo tá ruim nas provas, ele não tá conseguindo exatamente por conta da vida pessoal dele, não tá muito interativo no grupo, porém não é motivo para eu votar nele, até porque no momento ele tá muito ruim, muito fraco no ranking. Mas o meu voto é no Thiago Medeiros, exatamente porque eu nunca cheguei a ter afinidade com ele, até porque ele também não é lá interativo no grupo. É isso, não tenho o que questionar, pois também não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor, não fede nem cheira, vamos dizer assim. E o Gustavinho, eu quero que ele fique, como eu disse, eu quero que ele enfrente a final comigo, que eu creio que eu vou também estar. E é isso, meu voto tá no Thiago Medeiros. O primeiro voto foi do Renan, e o Renan, obviamente, acabou votando no Thiago Medeiros. Não surpreende muito se a gente levar em consideração que o Renan tá tendo um rolo aí com o Gustavo, então obviamente que o voto não seria a mesma coisa no episódio passado. Então a gente mais ou menos já esperava que, se Renan tivesse o voto validado, muito provavelmente não seria para eliminar o Gustavo. Então, ok, não surpreende muito o voto do Renan, até porque estava bem óbvio. Agora vamos assistir o segundo voto. A resposta é 3 episódios. Eu vou eliminar o Thiago Medeiros, porque eu considero ele mais forte que o Gustavo Carvalho. E eu tenho que eliminar alguém e vai ser ele, pronto, acabou. Guilherme teve seu voto validado, ele que conseguiu vencer a prova de fotos, conseguiu se salvar da eliminação, também votou através de estratégia, afinal de contas, na cabeça dele, na visão dele, Thiago Medeiros é mais forte que o Gustavo, então pode dar trabalho lá na frente, então ele preferiu eliminar o Thiago Medeiros por estratégia. E é pensando nessa estratégia que eu falei pra vocês que muito provavelmente se o Gui estivesse nessa órbita, ele muito provavelmente seria o mais votado e eliminado, até porque se o próprio teve essa estratégia de eliminar o mais forte na visão dele, muito provavelmente os outros também teriam. Agora vamos ver o terceiro voto. Já foram postados 3 episódios. A pessoa que eu quero eliminar é o Thiago Medeiros, porque eu não tenho amizade com ele, não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Toda vez que eu tiver que futucar lá, eu futuco nele pra ele sair da prova, vou tentar tirar ele de novo. E é isso. Thiago Walker dando as caras por aqui, também votou no Thiago Medeiros. Thiago já tem 3 votos, então automaticamente ele já tá eliminado da competição. E Thiago acabou votando nele também por um pouco de estratégia de jogo, apesar dele também não ir muito com a cara do Gustavo, mas ele acabou optando pelo Thiago Medeiros. Agora a gente vai ver o quarto e penúltimo voto que foi validado. 3 episódios. Vou eliminar o Thiago porque, pensando bem ali, Guilherme vai jogar junto comigo, né, algumas coisas. E por ser bom de prova, eu acho que o Thiago é bem mais ágil nas provas. Por esse motivo eu elimino o Thiago. E bora ver daqui pra frente se minha estratégia vai dar certo, né? Eu tô precisando de aliado ali, que eu tenho poucos ou quase nenhum, e espero que dá certo. Lucas também teve seu voto validado e também votou no Thiago Medeiros, também por estratégia de jogo. E agora a gente vai ver o quinto e último voto. Fala galera, a resposta da pergunta é 3 episódios. Já tivemos 3 episódios postados da primeira temporada do reality Nova Era. Estamos na segunda. A pessoa que eu vou eliminar hoje aqui, colocar minha carinha de palhaço, né? É o Thiago Medeiros, porque tem se mostrado ativo, correndo atrás do prejuízo, apesar dele não ter afinidade com as pessoas. Ele tá lutando a luta dele. Infelizmente, essa questão da afinidade tem feito com que ele não tenha conseguido conquistado alianças
para que ele vá à frente no jogo. É isso, não tenho muito mais o que dizer sobre. Vamos que vamos com tudo, né, galera? Silvio marcou presença novamente. Silvio tá aí em quase todas as órbitas que a gente teve com votação. Ele teve seu voto validado. Ele também votou no Thiago Medeiros, mas ele falou algo muito importante ali no vídeo, que ele estava sendo feito de trouxa. Por que será, gente? E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Conforme a regra dessa segunda temporada do Nova Era, determinava que todo o participante que chegasse em menos 5 votos negativos, ele estaria automaticamente eliminado da competição. Como que o participante poderia obter esses pontos negativos? Caindo na órbita. Se o participante caísse na órbita, ele automaticamente receberia um ponto negativo. Se ele se salvar na prova de fotos, ele recebe um ponto negativo. Se ele infelizmente não conseguir se salvar e acabar indo para a órbita, disputando a votação no Survivor, o participante recebe menos 2 votos. E ao acumular menos 5, o participante está automaticamente eliminado do jogo. E se você se ligou, Gustavo chegou nesse momento em menos 5, então todos os votos, mesmo sendo validados, foram invalidados, porque aí o eliminado da rodada é Gustavo, infelizmente, com menos 6 votos, menos 6 pontos, na verdade, que ele acabou ficando. E aconteceu algo muito doido, que é exatamente o título desse episódio, que é O Surto. E acabou acontecendo algo muito doido e uma surpresa, assim, muito ruim, que surpreendeu todo mundo, que é exatamente o título desse episódio, O Surto. Gustavo acabou surtando no grupo quando ele recebeu a informação de que seria o eliminado da rodada por ter completado menos 5 pontos negativos. A gente vai ver esse momento que não é legal. Eu acho que o Gustavo pega muito pesado em alguns momentos, mas faz parte do jogo e a gente precisa mostrar isso pra vocês. Então a gente vai ver o momento que o Gustavo recebe a informação de que ele foi eliminado, de que mesmo Thiago Medeiros tendo recebido 5 votos para deixar a competição, permanece na competição e ele que deixa o jogo. Vamos dar uma olhada. Vão tomar no cu, foda-se vocês, Ai, que viadinho pão covo nojento, credo. Ainda bem que eu não fiz aliança nem amizade com vocês, seus escrotos. Gente, essas bichinhas nojentas estão que estão, hein? Estão achando tão ruim assim porque não vão dormir. Tô só esperando a DM me remover.
Ai, se fuder então, sua vagabunda do caralho. Ai, tomar no seu cu, Safira, monte de bosta. Douglas, remove, vai. Tá perdendo tempo por quê? Já devia ter removido faz tempo. Pra ser bem sincero pra vocês, isso me surpreende em alguns pontos e não me surpreende. Eu já tô nesse mundo virtual há quase 7 anos, então eu já conheço muita gente, eu já convivi muito com reality, eu sou ADM de reality, eu tô nesse mundo virtual há 7 anos, eu devo ser ADM há 6 anos. Então eu já criei o melhor All Stars e agora eu tô no Nova Era. Então na verdade já passei por muitas pessoas já passaram pelo meu reality. Já teve situações assim, obviamente, que já aconteceram, surtos assim, que é normal, acontece, apesar de ser surpreender algumas pessoas, isso não me surpreende nesse sentido. Me surpreende pelo fato de que estava tudo ok, ele estava ciente das regras, até mesmo no próprio depoimento que ele fala, ele estava ciente que seria o próximo eliminado e mesmo assim ele surtou. Talvez aquela coisa de você esperar, mas não querer que aconteça. Talvez foi esse choque de realidade que ele acabou tendo, esse surto dele. E teve um outro momento também que vocês vão ver apenas o print, porque eu tenho apenas o print, porque não aconteceu no grupo principal, que foi uma treta até mesmo entre ele e o Renan, e ele pegou muito pesado com o Renan também, e eu acho que essa relação bacana que os dois acabaram criando dentro do Nova Era, acabou se desmanchando aqui, e tem até spoilers pra vocês do futuro de hoje, que esse momento que estão sendo gravados, Gustavo e Renan não se falam mais, desde essa situação, vocês vão ver o print agora. Muito provavelmente vocês estão me ouvindo, mas vocês estão vendo o print. Esse momento foi logo depois da eliminação dele, foi um grupo que o Gustavo estava, que eles tinham criado esse grupo para poder se ajudar numa prova, e aconteceu isso, e os dois atualmente não se falam mais depois dessa situação toda. É muito complicado, mas Gustavo eu acho que foi um participante muito interessante. Ele acaba dando muito entretenimento pro jogo, de alguma forma ou de outra. E é muito doido a visão que a gente precisa ter da competição que tá vindo pro YouTube. A visão do jogo que tá vindo pro YouTube, ela é muito diferente de um jogo normalmente jogado apenas no WhatsApp, né? É muito doido porque é muito bacana a gente manter participantes que mantenham o entretenimento da competição. E a gente quer que saia logo o participante que não tá dando o entretenimento que a gente quer. E é muito doido isso, porque o Gustavo estava dando o entretenimento que a gente gosta. E esse surto dele pro jogo fechou de uma forma muito doida e que talvez a gente não esperava. E é isso, mas eu continuo agradecendo muito a participação dele. Ele foi um participante muito interessante. Foi uma pena os horários, infelizmente o horário do trabalho dele acabou sendo trocado durante o reality, então ele não conseguiu executar as provas, mas eu agradeci muito ele porque ele tinha todos os motivos para desistir, e ele não desistiu, ele foi até o fim e esperou ser eliminado da competição. Então eu sou muito grato a ele pela participação dele, e é isso, e até uma próxima oportunidade, Gustavo. Agora a gente vai ver como foi a votação e como foram validados esses 5 votos no Thiago Medeiros. É muito importante porque agora Thiago, ele ficou na competição porque a regra determinava que o que tivesse menos 5 votos negativos fosse eliminado, mas Thiago recebeu 5 votos, ou seja, a gente já tá percebendo, na verdade, desde o começo, que Thiago, ele não conseguiu criar muitas afinidades ali dentro, muito pelo contrário. A grande maioria das pessoas atacam o próprio Thiago Medeiros. E é complicado porque as pessoas que, de fato, estavam próximas dele foram eliminadas. Jonas, Léo Baiano. Então é bem complicado isso pro próprio Thiago. Eu acho que o Thiago, apesar dele continuar na competição, ele não ser eliminado, é óbvio que é bom, porque ele vai continuar e talvez ele possa se safar, mas complica pra ele, porque agora ele sabe que ele foi visado. Agora ele tem noção que queriam que ele fosse eliminado e não o Gustavo. Então é muito complicado esse momento pra ele, e é interessante pra gente ver como que ele vai conseguir, como jogador, se desenhar a partir desse momento. Se
ele vai conseguir contornar a situação ou ele vai simplesmente levantar as mãos para o céu e falar, seja o que Deus quiser. Talvez ele faça isso, não sei. Vamos ver como é que foi a votação. Bom, irônicos, vocês viram então que Gustavo e Thiago Medeiros vão disputar a permanência na competição. E a pergunta, ela é muito simples, quantos episódios da primeira temporada do Nova Era já foram postados no YouTube, no canal Nós Somos Irônicos? Vale lembrar que o reality ele é totalmente gravado para depois ir ao ar no YouTube. Então, nesse momento que o Nova Era da segunda temporada está sendo gravado, hoje, que é dia 28 de setembro de 2021, foram ao ar, nesse momento, 3 episódios da primeira temporada do Nova Era. Então, vamos ver a resposta deles. Thiago foi o primeiro a responder. Até então ele tá certo, respondeu corretinho. São até o momento, né? Hoje é dia 28 de setembro de 2021, que é o momento que o reality está sendo gravado. E realmente, nesse momento, foram ao ar somente 3 episódios. Silvio foi o segundo a responder. A resposta também tá certa, 3. Nesse caso não tem problema em ser escrito ou extenso ou numeral, desde que a resposta seja 3, tá perfeito. Renan tá sendo o terceiro a votar. Lucas já errou, porque falta a resposta. Renan acertou, por enquanto tá certo. Thiago respondeu 3 episódios, Silvia botou 3 em extenso e Renan botou só 3, cada um botou diferente. Por enquanto só Lucas tá errado, porque o Lucas não botou a resposta aqui na mensagem e ele nem mandou o vídeo também. Então, por enquanto, o Lucas tá errado. Mas já vemos aí 3 votos para o Thiago Medeiros. Se até então tiver certo, o Thiago é o eliminado da rodada. Bom, gente, ainda como faltam pessoas para votar, vou validar aqui o do Thiago, vamos dar uma olhada. Tá certo dele, 1 minuto dele também tá certo, então tá tudo certo. Eu só vou validar agora o vídeo e confirmar para vocês. Bom, gente, o Thiago tá certo. Olha o Lucas, meu Deus do céu. Vamos ver agora o Silvio, que foi o segundo. 1 minuto, também votou certinho. O voto dele também foi no Thiago Medeiros, mas eu vou ver o vídeo agora para validar. Tá certinho o voto dele. Bom, vamos validar agora o voto do Renan, que foi o terceiro. Mandou certinho, o vídeo dele também de 1 minuto. Agora vamos ouvir eu vou ver o vídeo dele para ver se tá certinho também. Lucas votou, o grupo ele de fato tá bem demorado para conseguir entregar os vídeos. Então agora eu vou validar o voto do Lucas. O voto dele até então tá certo, 1 minuto de duração. Agora eu vou ver o vídeo para ver se tá certinho. Muito provavelmente, se tá certo, vocês já assistiram. Bom, gente, o Gui acabou de votar, foi o 5º e último voto. Vamos validar o dele aqui. 1 minuto de duração, teve 3 episódios, tá certo? Agora eu vou validar o vídeo dele. Com a saída do Gustavo, a gente chega no top 11 e a gente tá aí com 11 participantes sedentos pelo título. O jogo tá funilando e eu tô ansioso pra ver o próximo Game Over. If you see me walking down the street, staring at the sky, dragging my 2 feet, you just pass me by, but it still makes me cry. You can make me whole again. If you see me with another man, laughing and joking, doing what I can, I will put you down, 'cause I want you around. You can make me whole again. Looking back on when we first met,
Agora a gente vai fazer o quê? Atualizar a planilha de ranking de vídeos. E também muito rápida, porque a gente tem o quê? A gente tem um elenco maravilhoso que manda os vídeos dentro do horário. Como vocês podem ver aí na tabela, todos mandaram dentro do horário. Todos garantiram 60 pontos, que era a pontuação máxima da rodada em relação ao episódio passado, episódio de número 5. Apenas o Thiago Medeiros não mandou, então ele garantiu aí 30 pontinhos, mas o restante todos mandaram dentro do horário e garantiram 60 pontos. Talvez você vai ver nessa tabela que teve modificação porque algum participante talvez tenha mandado o vídeo logo depois, tá? Como sempre, é bom sempre salientar que os participantes podem sim mandar os vídeos depois do horário, obviamente com a metade da pontuação. Normalmente os vídeos eles valem 30 pontos, acabam valendo 15 para eles, certo? Lembrando também que essa atualização ocorre sempre quando o roteiro do episódio ele é fechado. Então, pra gente poder gravar o episódio, a gente fecha e faz a gravação e cria o roteiro em cima disso. E depois, obviamente, se o participante mandou depois que o roteiro já foi feito, é validado depois e atualizado sempre na próxima tabela, tá bom? Um beijo e continue aí com a programação. Foi uma das eliminações que eu mais gostei. É por enquanto a única, assim, que eu gostei dele ter saído, pelo simples fato de ele ter cagado pro game, ter desperdiçado a vaga de uma das pessoas que se inscreveram e estaria muito melhor no jogo, talvez, do que ele. Ele não fez absolutamente nada, ainda prejudicou a minha equipe na prova do Horus. A sorte foi que a gente já eliminou ele de cara. E ele ainda chegou a DM na hora de se despedir e o Douglas foi super gentil, né, com ele, né, super compreensivo e falou umas palavrões bem horríveis. Então pra mim foi maravilhoso, a melhor eliminação, e espero que ele não volte nem numa edição All Star, só pela satisfeita. E é isso. Oi gente, passando aqui para falar um pouco sobre a eliminação do Gustavo, né? Aconteceu ontem. Foi uma eliminação que acho que não afetou ninguém, na verdade, por causa que o Gustavo não era de interagir muito no grupo, não era de falar muito, e o pouco que falava algumas besteiras e afins. Então acho que foi de boa para todo mundo. Meu voto não foi para eliminar ele, foi para eliminar o Thiago, porque eu considerava justamente o Thiago mais forte do que ele, mas acabou que não deu, e o Gustavo foi eliminado. Mas eu tô ótimo, né, por causa que eu ganhei a prova da foto e me livrei do paredão. É isso, e beijo pra vocês. O que foi essa saída do Gustavo, velho? Pro meu jogo foi péssimo, né, porque manter ele, o próprio discurso do Douglas já dizia que era bom manter, porque não oferecia risco e tal. Porém, como ele tava contra o Thiago Medeiros, eu preferia que ele saísse. Até mandei o meu vídeo, tentei votar para que ele saísse, mas não sei se foi validado, ou mandei tempo, ou pelo fato dele ter saído por pontuação, -5 lá. Mas enfim, e achei desrespeitoso ele com a ADM. O ADM faz tudo tão bonitinho, tirando os áudios de 89 minutos. Mas é isso. Vai com Deus. Sobre a saída do Gustavo, né? Ele já foi tarde, na verdade, né? Deu um piti desnecessário ali, né? Na sua saída, totalmente sem nexo e sem fundamento, né? Eu acho que ele não gostou de ser eliminado, né? Mas a pessoa não teve maturidade para lidar com isso e acabou daquela forma trágica e cômica. E aí, galera, que triste o Gustavo ter saído, porque ele era bom, que era uma carta na manga. Ele sempre ia pra órbita, sempre voltava e não participava das coisas, então era bem difícil alguém sair contra ele. Então achei, eu poderia ter ficado mais, porque é jogo, né? Gustavo, até conversei com ele, mas no finalzinho foi meio desagradável o que ele fez, viu? Meio desagradável, falou de um monte de gente, a saída dele foi maravilhosa, antes tarde do que nunca. Então, tchau, Gustavo. Deveria ser expulso. A saída dele foi de emergência. Douglas tinha que ter removido logo. Enfim, Gustavo tive um tipo de comunicação com ele no começo, mas depois não mais, né? É isso. Tadinho do Renan, né? Renan era mais próximo dele do que a gente tudo. Mas foi bom a saída dele. Gustavo foi eliminado. Fico feliz por mim, porque eu estava na Berlinda e eu fiquei. E desejo boa sorte ao Gustavo. Tenta uma próxima vez, amigo. E vamos lá para mais uma luta. Espero não ir tão cedo para esse negócio. Passando por falar sobre a eliminação do Gustavo, tô tudo desarrumado porque eu tô triste com as coisas que aconteceu. Me mexe com o meu psicológico,
mexe essas coisas. Eu ouvi coisa que eu não precisava ouvir, que mexe com a gente e deixa a gente triste. Mas ele saiu para ele mesmo, estava na regra, ele estava com 5 pontos negativos. Paciência, não adianta ele surtar com os outros, surta com ele mesmo. Fala, meu povo, Silvia aqui na área, tô aqui pra falar da eliminação do Gustavo, que assim, me deixou em choque de surpresa. Eu votei no Thiago, como assim? Ai, gente, eu já sabia desde o início, por causa da pontuação negativa, talvez pra alguns tenha sido surpresa, mas pra mim não foi. Tive que fazer uma cena, então por isso eu votei no Thiago. Tipo, nem aí. O que acontece pra mim... foi muito escrota a forma como ele saiu. O Douglas foi super carinhoso e ele começou a dizer que o jogo era uma merda, não me convida nunca mais. Eu botei ele no lugarzinho dele, de tapete, né, pra variar. E é aquilo, né, a pessoa não tinha argumento nenhum, depois foi removido. Foi uma pessoa que não acrescentou nada ao jogo, um idiota. Eu não posso falar muita coisa a mais, porque senão daqui a pouco bloqueio o meu comentário, meu vídeo no YouTube. É isso. Foi como se não tivesse existido a eliminação. Deu um momentinho de entretenimento básico. Mas é isso. Tamo aí pra próxima prova, próxima rodada. Vamos que vamos. Vamos derrubar o povo de cima, porque eu quero vencer. Bye. Oi, aqui é o Thiago Walker. Então, ontem tivemos a saída do Gustavo, né? Que porventura, por mais inútil que ele seja, ele recebeu tipo 5 punições. Eu não entendi muito bem essa parte não, mas é isso. E aí, de acordo com as regras, se ele levasse esse -5, ele seria eliminado, né? E foi o que aconteceu. O Gustavo foi eliminado, fiquei bem feliz porque eu tentei eliminar ele da última vez, não consegui. E é isso, foi eliminado, vaza, já não ia ganhar mesmo, né? Porque de 5 provas do Horus ele fez uma, então tava lá apenas preenchendo espaço ou ocupando o lugar de alguém que queria realmente jogar. Mas é isso, beijão. E aí, pô, bom? Como é que vocês estão? Eu tô aqui pra falar da eliminação desse infeliz, né? Que assim, chocou todo mundo do nada, né? Eliminação do Gustavo. No começo do reality, ele foi uma das únicas pessoas assim que realmente de cara assim, deu pra ter uma conversa legal, bacana. Como eu disse, né? Pra ser malhado, vamos dizer assim, até um crush no jogo, sabe? E aí aconteceu a eliminação dele e ele se transformou. Do nada, ele ficou babaca com todo mundo, inclusive que até com o próprio dono do reality. Foi babaca comigo, falou merda pra mim no WhatsApp, enfim. Desrespeitou praticamente todo mundo ali. Sobre a eliminação dele, eu acho é pouco. Devia ser já eliminado faz tempo, porque ele mostrou quem realmente é pra todo mundo ali, o caráter dele. E é isso, adorei a eliminação dele. Infelizmente é assim a vida, né? Pessoas são decepcionantes, então... Mas confesso que eu já imaginava, até porque jogo é jogo e pessoas fazem qualquer coisa pelo jogo, então eu creio que eu já imaginava que ele podia ser esse tipo de pessoa. Eu só não acreditava que era. Eu achava que eu tava errado, mas não tava. E é isso, boa noite. Gustavo saiu, mas o jogo ele precisa continuar. A gente tá no top 11 e a gente vai fazer uma prova maravilhosa do Horus com eles, que é uma prova de matemática. Que coisa melhor que uma provinha de matemática pra dar o quê? Aquela mexida no jogo. E é bom informar vocês que tanto o Castle quanto o Thiago Walker fazem faculdade de matemática. Será que vão ter vantagem? Será que não vão? Não sei, será que o ADM tá criando prova para favorecer os dois? Já que os dois estão fazendo faculdade de matemática? Esse ADM, olha, eu vou te contar esse ADM. Vamos ver a prova. Olá, irônicos! Bom, hoje a gente vai fazer uma prova de matemática, prova muito parecida com a primeira temporada. São emojis, no qual cada emoji vai valer uma pontuação, e tem um cálculo matemático que eles precisam ali adivinhar para conseguir ir bem na prova, tá? É uma prova, de certa forma, fácil, mas envolve matemática, então eu tenho que ter um raciocínio lógico e, ao mesmo tempo, uma agilidade para conseguir ser o primeiro a responder. Conforme a regra, eu só posso responder uma única vez, senão eu perco 10 pontos no ranking se eu responder 2 vezes, tá? Então é importante que eles cuidem principalmente essa questão para não ser prejudicados.
E a gente já volta o quê? Já volta atualizando planilha de ranking. Guilherme foi o grande campeão dessa prova. Parabéns, Guilherme. Mandou muito bem, foi muito rápido, teve agilidade. Foi uma prova de matemática, mas também contava muito com o fator agilidade. E Guilherme foi muito bem. Ganhei a prova do Horus, bebês. Tô muito feliz, gente. A ovelha no meio dos lobos ainda conseguiu ganhar. Ganhou 60 pontos, foi muito bem, afinal de contas ele estava na órbita e agora ele conseguiu vencer. Parece muito a Vanessa, ressurgindo das cinzas. Maravilhoso, parabéns. Silvio ficou em segundo lugar com 58 pontos. Silvio sempre essa linha tênue, né? Sempre muito focado, sempre nessas posições altas, com pontuações boas. Apesar de não ter feito uma prova, ter ficado com 0, ele conseguiu se reerguer. Vitor Pinot em terceiro lugar com 56 pontos, muito bem também. Thiago Medeiros conseguiu uma pontuação muito boa nessa prova, conseguiu ficar em quarto lugar, conseguiu 54 pontos. Será que essa pontuação vai ser o suficiente para tirar ele da órbita? Não sei. Castle ficou em quinto lugar com 50 pontos. E quem nos surpreendeu em sexto lugar foi Safira. Olha só, Safira conseguiu ficar em sexto lugar, garantiu 48 pontos. Thiago Alker, que está atualmente em primeiro lugar no ranking geral, ficou com 46 pontos. Vanessa acabou ficando com 44 pontos. Lucas, que até o momento é o nosso segundo colocado no ranking geral, acabou indo muito mal nessa prova, acabou ficando com 40 pontos. Renan e Leon acabaram ficando aí em últimos lugares. Renan com 38 pontos e Leon com 36. Complicado, hein? Mas agora a gente vai ver o quê? O ranking geral e ver quem vai pra órbita. Vamos lá. Thiago Alker, mesmo não indo muito bem nessa prova, ele acabou ficando em primeiro lugar ainda, com 272 pontos. Lucas em segundo, com 243. Silvio em terceiro, com 242, um pontinho de diferença do Lucas. Vitor Pinot, com 241, com um pontinho do Silvio e 2 pontinhos do Lucas. Lucas precisa se cuidar, viu? Precisa, porque, ó, tem 2 cachorrão brabo atrás dele, viu? Castle em quinto lugar, na verdade, com 231 pontos. Guilherme com 226 e se salvou da órbita, então foi muito bem a pontuação dele. Lembrando que mesmo se ele tivesse entre os 4 últimos colocados, por ter vencido a prova, ele está imunizado e não corria risco de estar na órbita nessa rodada. Safira com 224 pontos ali na beiradinha do precipício, hein, Safira? Por um dedinho, hein? Por um ventinho que você não me cai. Renan, 223 pontos, está na órbita, está na sua primeira órbita. Olha só que coincidência é o destino. Gustavo saiu naquele ódio todo e agora ele me puxa o pé do Renan que me cai na órbita. Será que o casal vai sair na sequência? Que tragédia, hein? Que triste fim. Vanessa está na órbita também com 218 pontos. Thiago Medeiros, infelizmente não foi suficiente, ficou com 195 pontos, está na órbita. E Leon está também na órbita com 169 pontos. Então a gente tem a última órbita formada entre Renan, Vanessa, Thiago Medeiros e Leon. Última órbita formada nesse momento, tá, gente? Não que vai ser a última da competição. É isso, meu povo. Então a gente viu que esses 4 vão fazer a prova de fotos, 2 vão se salvar e 2 correm risco de eliminação. Agora a gente vai ver o nosso o quê? Nosso momento, nosso depoimento sobre a prova. Vamos dar uma olhada. Oi, gente. Tô passando aqui pra falar um pouco, né, sobre a prova do Horus que aconteceu essa semana. Só de ver a explicação dela eu já tinha gostado bastante, porque é o tipo de prova que eu sempre me dou bem quando eu participo. Gostei, tipo, muito, que é matemática, envolve enigmas e afins. Pontuei a primeira rodada na moleza e a segunda também. Garanti meu primeiro lugarzinho e meus pontos que eu tava precisando pra fugir da órbita, né, que eu já tinha ido pra órbita na semana passada e aí consegui me livrar. É isso e tá tudo bem. Fala galera, salve, Silvio e Diego aqui para mais um vídeo, falar sobre a prova do Horus que teve, que envolvia um pouco de raciocínio rápido, né? Tinha as questões, operações fundamentais da matemática envolvidas e você tinha que pensar muito rápido. Por pouco eu não venço essa prova, eu estava confiante, mas não deu, né? Que o Gui venceu, quem eu quero tombar. Fiquei muito
muita raiva, mas pelo menos eu fui o segundo colocado, não foi um resultado tão ruim assim. Vamos que vamos, Team Silvio, e vamos ver o que vai dar na órbita, né, galera? Eu amo provas que envolvem lógica, raciocínio, agilidade. Então essa envolvia lógica, raciocínio e agilidade. E eu realmente esperava ter ganho, porque eu quero ganhar pra vocês verem meu videozinho. Mas não foi dessa vez, o Guilherme ganhou. Tô me mantendo no topo, porque eu parei, não vim numa prova, quero me manter, quero melhorar meu ranking. Que eu quero ir pra essa final e óbvio, vencer, ser o New Eder. Rapaz, a prova do Horus desse ciclo foi foda, viu? Ai, meu Deus. Pelo menos eu me saí bem, digamos assim, né? Mas o meu ranking não me ajudou. Eu mesmo me sabotei. E é isso, né, gente? Tamo juntos. Bom, sobre a prova do Horus, novamente foi uma prova que me surpreendeu bastante. Eu gostei, embora seja uma área que eu curso, né, matemática. Eu buguei muito em algumas, fui pegar a prova já na metade e acabei ficando no 5º lugar, mas eu gostei bastante da prova. Aliás, essa prova eu já fiz em vários reais e é sempre assim. Eu começo bem fraco e depois que eu pego a manha, tô tentando, né, ganhar novamente, subir depois do fiasco da prova que eu zerei. Mas eu gostei bastante da prova, as provas estão sendo super criativas, uma melhor que a outra a cada rodada. E estou chocado com a criatividade do Douglas, sem dúvidas, excepcional. E é isso, eu amei a prova. Gostei bastante. Sobre a prova Horus, quem diria, hein? Alerta foi classificada. Prova de matemática. Nem sei qual que eu acertei. Duas ainda, né? Eu acertei. E fui classificada. Não fui para tudo numa boa. Beijo da lenta pra você. Ontem tivemos a prova do Horus, né? É uma prova tecnicamente de matemática. Eu não pude fazer ela direito por conta que eu tava fazendo 2 provas. E aí é isso, tava fazendo uma prova ali, uma outra prova do Horus. Acabei não ganhando nenhuma das duas. Mas é isso, a prova em si foi muito boa. Eu não peguei uma pontuação onde eu queria, porém eu continuo em primeiro no ranking. E é isso, vai dar certo. Beijão. Vou falar aqui sobre a prova Horus. Então, pra mim, ela não foi boa, ela foi péssima, na verdade, porque eu não lido bem com números. Eu tava fazendo ali, mas quem tava me ajudando era Deus. A acabar o mais rápido possível aquela prova, porque fui reprovada sempre em matemática, né? Não sei nem como que eu me formei. Só Jesus na causa, mas é isso, não gostei. Prova do Horus horrível. Não gostei. Matemática não é meu forte. Fiquei um dos últimos. Mas graças a Deus não perdi meu segundo lugar. O Silvio tá 1 ponto a me alcançar, então eu tenho que ganhar o desafio de hoje. Vou já produzir um vídeo meu aqui e arrasar, né? Porque... Que prova de Horus foi essa? Ai, cara. É uma prova que teve a ver com matemática. Porém, uma coisa simples, porém tinha a ver com símbolos. Você tinha que saber qual símbolo representava que número. E eu odiei, não gostei. Nunca fui bom em matemática, então eu praticamente fiquei ficando lá no último. Como que fala, uma decadência que eu tive. Mas eu achei a prova bem chata mesmo. Ela é assim, uma prova inteligente. Você tem que ter agilidade, você que tem o pensamento a mais. Porém, eu não gostei. Porque prova chata, misericórdia. Eu tinha uma lógica totalmente diferente do jogo. Eu acabei confundindo e acabei me dando mal na prova. E infelizmente fui bem mal. E é isso. Falou. Essa prova foi um pouco aguçada pra mim, um pouco difícil. Porque assim, eu me desesperei. Por que eu me desesperei? Porque a prova, tu tinha que ser rápido, querendo ou não, pra poder se safar logo. Mas não precisava mais de você usar a sua inteligência pra poder usar o número direitinho, entendeu? Depois que eu fui com calma ver que tava tudo certinho e tal, eu, puta que pariu. Só que aí eu tinha que ser ágil, né? Tinha que ser mais rápido. E aí eu pensava um número que era próximo do que eu, né? Eu vi uma continha lá e eu fiquei desesperado, porque eu já é minha 5ª órbita e tal. Eu tinha que ser rápido pra poder ganhar, pra poder sair logo. Eu fui aforado demais e eu não consegui. Também não. E é isso.
Meus amores, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu espero que vocês estejam curtindo essa temporada. E vamos contar spoilers pra vocês ainda desse ano de 2022, tá? Tá programado para no dia 2 e 3 de março a gente começar as gravações da terceira temporada do Nova Era. Fiquei muito feliz com as inscrições. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, a todo mundo que compartilhou. Muito obrigado. A gente teve inscrições incríveis e participantes muito bons. Está sendo muito difícil selecionar esse casting final, mas a gente está trabalhando muito para trazer um casting muito interessante, com muito entretenimento para vocês. A terceira temporada do Nova Era começam as gravações agora, como eu disse para vocês, no início de março. As gravações muito provavelmente vão até o início de maio, e o reality ele começa no início de julho. Então vocês vão assistir somente a terceira temporada lá em julho. A segunda temporada do Nova Era que vocês estão assistindo, ela termina em abril. Nas primeiras semanas de abril, a gente vai assistir quem se tornou o grande campeão ou campeã dessa segunda temporada que vocês estão assistindo. Tô passando mais ou menos o cronograma para vocês poderem ficar ligados, tá? Então, a segunda temporada do Nova Era termina nas primeiras semanas de abril. A gente vai descobrir quem venceu. Depois a gente dá uma pausa e lá em julho a gente volta com a terceira temporada do Nova Era. E também, para encerrar o ano, a gente vai trazer o Nova Era All Stars, a primeira temporada do All Stars. All Stars, para quem não sabe, é a volta dos melhores participantes que marcaram a temporada e que não ganharam, né? Então eles vão voltar para tentar competir e tentar ganhar. É uma dinâmica diferente da tradicional, vamos dizer assim, da Nova Era normal, né? Uma Nova Era All Stars. Então é uma dinâmica muito diferente, uma dinâmica que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Foi a dinâmica, eu posso dizer para vocês que é a dinâmica que eu mais gostei. Eu acho que, modéstia à parte, porque às vezes a gente precisa sim se valorizar. Eu acho que é a dinâmica mais interessante que eu criei até hoje e eu tô muito feliz com ela. Então, um beijo no coração de vocês.